Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula a respeito de conjuntos que iremos tratar hoje e resolver alguns problemas. Matemática 1, Ensino Médio Integral da Curso Técnico em Química. Então, vamos lá. Pessoal, na aula anterior falamos um pouquinho sobre conjunto vazio, unitário, conjunto universo, noções de conjunto, pertinência, e agora iremos tratar da relação conjunto-conjunto, tudo bem? Quando você fala de elemento conjunto, eu trabalho com relação de pertinência. Quando nós falamos da relação conjunto-conjunto, está contido, não está contido, ou contém, ou não contém, tudo bem? Vamos lá então, para ficar mais claro. Observe o seguinte, o símbolo que nós utilizamos em matemática é esse símbolo aqui, ó, o Czinho, ele lembra um C. Então, nós podemos dizer que A está contido em C. Através da nossa língua materna, nós temos o seguinte, que um conjunto A é subconjunto de B se e somente se. Então, aqui usando a lógica, que é o seguinte, se essa primeira parte da frase for verdadeira, então a segunda parte aqui da frase, essa sentença aqui, torna-se verdadeira também. Um conjunto A é subconjunto de B se todos os elementos de A pertencem a B. A volta também é válida. Se todos os elementos de A pertencem a B, então nós temos que um conjunto A é subconjunto de B, tudo bem? E nós podemos representar assim, então, que A está contido em B ou que B contém A, ou seja, que o A está dentro do B. Para ilustrar o que nós estamos falando, considere o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para todo x pertence a A, vai implicar essa setinha para a direita que o x também pertence a B. Note que os mesmos elementos de A também fazem parte do conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Tem outros elementos aqui em B também. Através do diagrama de Venn, fica mais claro para nós ainda. O conjunto A, esse conjunto azul com os elementos de 1 até 5, está contido em B, ou, em outras palavras, B contém o conjunto A. Tudo bem? Então, relação de estar contido. Para estender o conceito, você pode pensar assim que as pessoas que residem no estado de Goiás, ok? Então, o elemento A são das pessoas que residem no estado de Goiás. E B, Brasil. As pessoas que residem no estado de Goiás estão contidos no conjunto nação brasileira, né? No nosso país, no Brasil. Tudo bem? Só para deixar claro aqui essa compreensão. Vamos lá então, algumas propriedades importantes. Primeira propriedade a respeito do o vazio, ele está contido em todo o conjunto. Então, o vazio está contido no conjunto A. Porque senão a gente encararia a seguinte situação, que você teria um elemento x pertencente ao conjunto vazio e implicaria no conjunto A. Chegando à contradição, pois bem sabemos que o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Portanto, teremos que ter o vazio contido dentro do conjunto A. A segunda propriedade fala a respeito que todo conjunto está contido em A. É a propriedade reflexiva. Todo conjunto está contido nele mesmo, aliás. É a propriedade reflexiva, ok? Se a gente trabalhar com a parte dos gráficos, vamos lá então. Se eu trabalhar com a parte, vamos tirar aqui o nosso driver, com a parte do gráfico, talvez fica mais fácil de estar compreendendo essa expressão para nós, onde se o conjunto A está contido dentro do A e ele está contido dentro dele mesmo, tudo bem? Então nós temos, voltando aqui, ok, retornou para nós o gráfico. Vou pegar aqui, ok. Vamos só organizar aqui, certo? Então, desativar e ativar. Então, você tem todo o conjunto A está contido dentro dele mesmo. Nós podemos representar através de desenhos, fica mais claro para compreendermos. Então, usando agora as tecnologias, né, que estão disponíveis através da representação, você tem aqui o conjunto A. Nós temos um conjuntinho que eu vou chamar de conjunto A. Está contido dentro dele mesmo, tudo bem? Tarará. Ok.
conjunto A está contido dentro dele mesmo, a propriedade reflexiva. Certo? Desativando o gráfico. E o conjunto B? Nós temos aqui a terceira propriedade. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Como assim? Vamos aqui para o desenho novamente. Se o A está contido em B, então vou pegar aqui uma outra cor para estar representando o conjunto B. Vamos desenhar aqui um círculo. Ok. Um pouquinho maior. Vamos diminuir aqui o tamanho da letra para os 5 também. 6, né? Ficou quase em cima. Muito bem. Então, olha só. Se o A está contido em B e o B está contido em A, pessoal, nós podemos afirmar que esses conjuntos são o quê? Iguais. Isso aqui é muito usado em matemática para demonstrar, por exemplo, quando você quer igualdade de conjuntos, demonstrar que dois conjuntos são iguais. Os mesmos elementos que pertencem a B são os mesmos elementos que pertencem a A. Então, portanto, nós concluímos que o conjunto A é igual ao conjunto B. Correto? E essa aqui é importante também, a quarta propriedade, que diz a respeito do seguinte. Se o A está contido em B e o B está contido em C. Então, vamos lá. Se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A está contido em C. Propriedade transitiva aqui para nós. Vamos ativar o nosso gráfico. Pegar um quadro novo aqui. Diminuir a letra. Vocês podem fazendo também o desenho, enquanto eu vou esboçando aqui, tentar representar isso. Então aqui eu vou pegar primeiro o conjuntinho. Vamos lá. Primeiro o conjuntão. Conjunto maior aqui, que vai ser o conjunto C. Depois aqui dentro a gente vai tomar um outro conjunto. Por exemplo, o conjunto B. Conjunto B. E por último, e não menos importante, tomaremos aqui o conjunto A. Então nós vamos ter o seguinte. Aqui você tem conjunto C. Esse aqui depois, o intermediário é o conjunto B. Está entre os dois. E o que está lá dentro, o conjunto A. Correto? Conjunto A. Observe o seguinte. O conjunto A, ele está contido dentro de B. Então, aqui, ó, conjunto A. A gente pode mudar aqui a cor também. Vamos colocar essa cor. O conjunto A está contido dentro de B. Conjunto B, por sua vez, está contido dentro de C. Então, aqui eu tenho um conjunto B. Deixa eu pintar aqui, eu vou pintar tudo que está lá dentro. Não. O conjunto B está contido em C. E, por último, nós temos que... Então, o conjunto A está dentro de B e o conjunto B está dentro de C. Tudo bem? E, além disso, o que nós temos aqui? Nós temos... Então, podemos afirmar que se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A está contido em C. Que se refere à última propriedade, à quarta propriedade. Se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A também está contido em C. Certo? Então, continuando aqui. Atividades. Nós temos o seguinte. Considere P o conjunto dos números naturais pares e N o conjunto dos números naturais. Classifique em verdadeiro ou falso. Então, para a gente classificar em verdadeiro ou falso. Vamos pegar aqui o nosso quadro brevemente. E nós temos o seguinte. Que, enquanto isso, vocês podem estar pegando papel e caneta também para estar participando, escrevendo. Nós temos o seguinte. Os números naturais. Aliás, os números pares. Todo número par é escrito da forma 2 vezes n, onde n é um número natural. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Até mais infinito, certo? Então nós temos o seguinte, vamos escrever agora o conjunto dos números pares. Quem são os números pares? Como eu disse, todo número par é escrito da forma 2n. Então vamos escrever aqui o conjunto dos pares. Primeiramente, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Note que aqui iremos determinar o cônjuge dos números pares. Aí a pergunta que nós temos é a seguinte, vamos voltar ali no slide. O conjunto P está contido nos naturais? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Ou seja, em simbologia matemática, P está contido dentro de N? Isso é verdade, pessoal. E a gente observa aqui até mesmo no próprio desenho, né? Você tem os números pares aqui dentro, estão contidos dentro dos naturais, ok? O 12 e o 10 também fazem parte aqui dos pares. É só para ilustração, para representar que os naturais englobam todos, tanto os pares quanto os ímpares. Mas se você olhar aqui também, nós temos 0, 2, 4, 6 e 8. Eles estão aqui contidos dentro dos naturais, então essa afirmação é verdadeira. Ou, em outras palavras, N contém P? A resposta é... Segundinhos para pensar? Sim! Pois o conjunto P está contido, ele está contido, não pertence, é quando a gente fala de elemento, mas o conjunto P, ele está contido dentro dos naturais. Ou, em outras palavras, N contém P. Tudo bem? Muito bem, vamos lá então. E aqui eu falei a respeito dos números pares e os números ímpares. Okay? Os números ímpares são escritos da forma 2n mais 1. Então aqui a gente pode determinar o conjunto dos números ímpares. 2 vezes 0 mais 1, 1. 2 vezes 1 mais 1, 3. 2 vezes 2 mais 1, que nós teremos então 5, 7, 9 e assim por diante. Tudo bem? Determinando então o conjunto dos números ímpares. Ok. Então, desativando aqui o gráfico. Próximo, atividades. Então, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, acessar o nosso canal. Na próxima aula nós iremos continuar o conteúdo e falar sobre o conjunto das partes. Aguardo vocês na próxima aula e muito obrigado.